Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Bem-vindos à nossa comunidade de oração desta quarta-feira, dia 17 de setembro. Com muita alegria que aqui acolhemos a cada um de vocês que todos os dias pela manhã rezam conosco, colocam a vida de seus familiares, daqueles que contam e esperam as suas orações para esse momento de fé, esse momento de renovarmos a nossa vivência comunitária. E no dia de hoje nós queremos nos alegrar com Valtenir Rodrigues, Aline Melo, a irmã Marília Abreu e a irmã Vilma de Oliveira, que fazem aniversário. Nossos votos, desejos de muita saúde, muitas bênçãos e muita paz a cada uma delas, a cada um deles que fazem aniversário, e também a você que reza pela sua saúde, reza por alguém que espera e que conta com a nossa oração, que a bondade do Senhor possa alcançá-los com sua graça, com seu amor, sobretudo restituindo a força e a perseverança na caminhada. Muita gente ouve falar dos santos, mas não sabe o que é um santo. Um santo é um olhar aprazível que pousa em todos com bondade e para distribuir essa bondade. É o rosto aberto para receber a todos que dele se aproximam. São ouvidos sempre atentos para escutar o sofrimento dos outros, os problemas dos angustiados. É o coração que se torna lágrimas com aquele que chora e risos com quem experimenta agradáveis emoções. É a mão que se estende suave e acariciadora para oferecer a ajuda que o próximo necessita e que não se atreve a pedir. Um santo é um homem que soube transformar-se em um crucifixo da vontade de Deus. Você está no caminho de santidade? Como vê o caminho? Ele não é impossível, nem tão difícil. Então nós podemos aqui nos colocar sempre diante da graça de Deus, porque sermos santos é voltarmos à originalidade de nossa vida, do porquê fomos criados. Fomos criados santos, como nosso Deus é santo. Por isso o convite diário para que nós possamos clamar e pedir sim que nós possamos trilhar esse caminho de santidade. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Não basta ser bom, como a bondade intolerante. É preciso chegar a ser santo, isto é, a ser fiel cumpridor da vontade do Pai Celeste, e isto por amor. Muitos exemplos do amor de Deus nós encontramos naqueles que nós pedimos a intercessão, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nós encontramos também naqueles que estão pertinho da gente, né? Quantas pessoas, quantas famílias, quantas realidades são exemplo para nós dessa santidade original a qual nós somos chamados. Às vezes é a avó que reza pelo neto, às vezes é a mãe que chora e que pede a Deus pela vida de sua família, é o pai que de sol a sol sustenta a sua casa,
com desprendimento, com disponibilidade. Então a santidade é sim um caminho possível, não é um caminho distante, mas é preciso que nós renovemos esse nosso caminho todos os dias de nossas vidas. E para a nossa reflexão no dia de hoje, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro, que esse evangelho é um sentido muito claro da impaciência e da incapacidade da pessoa humana em ler os sinais dos tempos. Às vezes nós somos muito insatisfeitos, queremos as coisas de acordo com o nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, e esquecemos que Deus se manifesta a cada um de nós de acordo com o tempo presente. Nosso Deus não é um Deus indiferente àquilo que está à nossa volta. E justamente por isso é necessário que nós possamos nos converter e renovar, para que aonde nós estivermos, sejamos sinal de salvação do nosso Deus. E não sinal de lamentações, ou sinal, talvez, poderíamos dizer, de crianças mimadas, que não conseguem compreender os sinais deste mesmo tempo. Às vezes, meus amados, nós somos muito enrijecidos. E aí, quando vem uma novidade, ou quando vem um novo modo de falar ao coração nosso, de sobretudo também, estamos no mês da Bíblia, de atualizar a palavra, me parece que isso causa uma certa estranheza ao coração nosso. E essa estranheza, muitas vezes, pode se encaminhar para um afastamento, ou seja, se afastar da palavra e não deixar com que essa palavra produza frutos no coração nosso. João e Jesus são aqueles que são os mensageiros, só que sua mensagem, sobretudo a mensagem do Cristo, ela não é aceita pelas grandes massas. Talvez a gente olhe assim, os milagres os quais Jesus fez e muitos se aproximam dele, mas são poucos aqueles que perseveram num caminho de discipulado. E aí há um grande desinteresse. Então, olhando para esse tempo, para esse mês dedicado à palavra de Deus, mês da Bíblia, como é que nós temos ouvido o que o Senhor tem dito a nós? Qual a leitura que nós fazemos dos sinais dos tempos? Como é que nós temos colocado em prática a nossa fé, para que de fato nós possamos ser filhos da sabedoria, de fato aquela sabedoria que nos faz olhar para a vida e ver que o Senhor está presente, e que nós podemos sim nos colocar como homens e mulheres saciados pela sua presença, não como garotos, como crianças incontentáveis, poderíamos dizer assim, mas também como crianças mimadas, que têm tudo e que às vezes acabam não percebendo a presença do amor de Deus. Que nesse dia, então, nós possamos abrir o nosso coração e, de fato, perceber esse Senhor que está e esse Senhor que fala ao coração nosso e que deseja também, é claro, que nós possamos ser sinal dele mesmo no mundo. E no dia de hoje, nesta quarta-feira, às 7 horas da manhã, eu celebro na comunidade, no Lar Santa Terezinha, a casa das nossas irmãs. Então a gente conta também, é claro, com a sua presença, a presença de sua família. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejo a você um excelente dia na presença de Deus e, sobretudo, num caminho de santidade e num caminho sempre de sabedoria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, meus irmãos e minhas irmãs. A força que hoje faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida para trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem, entra na roda com a gente,
gente também. Você é muito importante, por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem.